Diga, portanto, já tínhamos uma chamada destas há algum tempo. Era algo que eu já queria voltar a fazer na altura. Parámos, meteu-se dezembro e etc. Pá, eu em dezembro, sinceramente, não costumo fazer muito trading. Acabei por parar a primeira semana de. Quer dizer, não, a primeira semana é que apanhou a primeira sexta-feira de dezembro, portanto, NFP. Eu atuei na mesma, na altura em dezembro. Depois, a semana a seguir, eu parei na minha conta real, fui para a conta demo para tentar perceber como é que estava o mercado. Em conta demo até me safei bastante bem, no mês de dezembro, essa semana, então decidi a terceira semana de dezembro ir para a conta real. Correu extremamente bem, não tinha razão de queixa. Agora, depois, quando entrou a semana do Natal ou Ano Novo, essa é completamente escusado, que o mercado quase nem mexe. Ok? Portanto, já era para ter começado isto em janeiro, é realidade, para ser mais cedo. Muita coisa surgiu, muitas atualizações. Bem, vocês sabem que aquele grupo Time Vellers não é a minha prioridade máxima, né? A prioridade máxima é eu conseguir apoiar as pessoas que trabalham comigo todos os dias. Mas de qualquer das formas eu não deixo de gostar de passar conteúdo para as outras pessoas. E gosto de dar sempre essa oportunidade aos outros também. Portanto, lá está, mais uma vez voltamos com estas sessões, vão continuar, ok? A não ser que aconteça alguma coisa, né? Como é óbvio. Já era para ter voltado a semana passada, como vocês perceberam, mas infelizmente pá, a vida não mandou correr muito bem. A semana passada tive alguns problemas, não só pessoais, mas também familiares, e então não foi fácil. Até me afastei um bocado do mercado e era exatamente com isso que eu queria começar esta chamada, porque muitas vezes o pessoal foca-se muito em estratégia, 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 e é muito isso que eu passo aqui, para as pessoas também terem uma ideia de como é que eu olho para o mercado, qual é que é a minha perspectiva, o que é que eu procuro, mas de qualquer das formas, a coisa realmente mais importante de tudo dentro do mercado é sem dúvida alguma a parte mental. Né? E foi uma das coisas que aconteceu comigo foi que a parte mental naquela semana não estava bem. Ok? Não estava bem. Aconteceram uns problemas quarta, quinta-feira e andei aí uma semana em que mais valia estar quieto, entendem? E para vocês entenderem, mesmo uma pessoa como eu que tenho 3 anos quase e meio, 3 anos e 4 meses de experiência, há certas situações em que vocês não conseguem ter controle completamente, a nível emocional, a nível psicológico, vocês não conseguem ter controle. E quando essas situações surgem, a melhor coisa que nós podemos fazer é largar o mercado. Ok? Porque senão o que vai acontecer é nós vamos descarregar completamente no mercado. Ok? Foi o que aconteceu comigo, tive uma perda grande a semana passada. Rebentei uma das contas do meu pai, por exemplo, que é financiado, não se preocupe. Ok? Não tem problema, já fiz outro. Mas, mas lá está. Tudo graças a quê? Tudo graças às emoções que estavam presentes naquele momento. Lembre-se sempre de uma coisa: o trading é 80% mental e apenas 20% estratégia. A estratégia é fácil, o que realmente é difícil é controlarmos o nosso psicológico. E eu tenho visto cada vez mais pessoas que o problema não é a estratégia, a pessoa aprende facilmente a estratégia que nós utilizamos, mas realmente a parte mais difícil é sem dúvida as questões mentais. Né? É o facto de ter uma ordem, estamos à espera de certas confirmações. No entanto, temos um target a atingir. Falta-nos uma das confirmações, mas não queremos que ela vá sem nós. Muitas vezes forçamos a entrada e isso lá está. Aí mostra a falta de controle. Entendem? Portanto, entre outros, como é óbvio. Ok? Portanto, esta semana, falando do que é que foi esta semana, como eu vos disse, eu estive praticamente parado até quarta-feira. Ok? Só voltei a atuar no mercado, tive uma semana a recompor-me, a castigar-me a mim próprio. Ok? Quem me conhece sabe que eu costumo ter a barba mais maior, é o que eu ia dizer. Que eu costumo ter a barba maior. Pá, rapei completamente a barba. Cheguei a Lisboa, vi que tinhas respeitado completamente as minhas regras em trading e uma das coisas que eu fui fazendo ao longo do tempo, ao longo desta jornada, ao longo destes 3 anos, foi conhecer-me a mim próprio. E algo que eu entendi é que eu, desde pequeno, que basicamente eu reajo bem a dores momentâneas. Digamos assim, vou-vos dar um exemplo. Quando eu fazia merda na escola, por exemplo, ok? Fazia merda na escola, minha mãe chegava a casa a uma lambada. Ok? O que eu lhe dizia era: podes bater daqui a bocado passa. Entendem? Literalmente. Eu próprio, com aquela idade, eu já sabia que aquilo era momentâneo, portanto, sem stress, podes estar aqui. Tu não vais estar aqui o dia todo a bater. Portanto, não há problema. Mas o que é que depois a minha mãe começou a adotar? Adotou uma estratégia diferente, que era retirar-me tudo aquilo que eu gostava. Né? Ou seja, pôr-me de castigo. Na altura que eu jogava computador, eles tiravam o rato do computador. Jogava Playstation, tiravam os coisas da Playstation, tiravam o Playstation, tiravam o computador, o que é que seja. E realmente aí é que eu deixava de fazer merda. Ou seja, o que é que eu comecei a entender? O meu subconsciente
só reage quando faz algo de mal, ele só vai deixar de o fazer se eu o castigar. Isto sou eu, não quer dizer que vocês tenham que ser iguais. Ok? Eu sinto isso. Então o que é que eu faço? Eu autocastigo. Literalmente, já que agora não há ninguém que me castigue, bem, minha mãe não me vai bater porque eu perdi não sei quantos mil euros, porque o dinheiro é meu, mas a realidade é que eu castigo a mim próprio. Então, uma das coisas que eu fiz para me castigar é que eu detesto estar sem barba e rapei completamente a barba. Para quê? Para que sempre que fosse à casa de banho olhar-se ao espelho, me lembrasse da merda que eu tinha feito. Okay? E foi graças a essa merda que eu cortei a barba. Portanto, é um castigo simples, mas resultou. Okay? As coisas começaram a. Eu entendi aquilo que tinha feito errado, né? Comecei a ter muito mais autocontrole. As situações, pronto, não ficaram, infelizmente, não ficaram resolvidas. Também não há nada a resolver, não depende de mim. Mas lá está. Demos bola para a frente. Okay? Demos bola para a frente e as coisas começaram a correr bem a partir de quarta-feira. Portanto, sem mais demoras, o que é que eu vou fazer? O pessoal está muito calado. Está aí alguém ou não? Está aí alguém? É que eu estou a falar e parece que não sei se me estão a ouvir, se não me estão a ouvir. Não sei se está aí alguém. Pronto, isso é que interessa. Pensei que não estava. Ah, calma, estou calmíssimo, mano. Calmíssimo. Bem, vou partilhar aqui a minha tela com vocês. Ok, confirmem-me só que estão a conseguir ver. O cara estava com problemas e o cara está com outra vez. Yeah, perfeito, ótimo. Deixa-me aqui só entrar no Trading View. Ao tive que fechar tudo, já tinha tudo aberto. Ok. Que eu já tive há bocado a apontar as trades, fui ao meu registro, estive a apontar as trades todas que fiz e etc. Deixa eu mostrar isto na minha aba. Vai, que eu estou tipo, eu é que estou a mostrar a tromba, ninguém mostra a tromba. Não, liguem as câmaras, não gosto de ver com quem é que eu estou a falar. Quem puder, quem não puder, não há problema nenhum. Mas não é por aí. Só quem tiver gosto de ligar a câmara. Não tiver, olha, não precisa, não stress. Deixa-me ir aqui, isto eu estive a apontá-las todas, mas vou pegar aqui deste lado. Pagar estas e vamos fazer ali. Portanto, como eu vos disse, eu comecei a atuar só no mercado quarta-feira, o resto estive completamente parado. Terça-feira já estive a olhar para o mercado e etc. Mas não dei entradas. Foi praticamente a partir de quarta-feira que eu fui fazer alguma coisa. Boa estratégia, mano, essa da barba. Mano, imagina, vocês podem adotar estratégias diferentes. Agora, a realidade é que nós já vimos com essa mentalidade deste puto, né? Nós somos criados nessa mentalidade. Mesmo vocês, por exemplo, no trabalho, a malta vai trabalhar porquê? Porque sabe que se não for, muito provavelmente pode ser despedido. Portanto, há o quê? Consequências. Então, visto que nós já crescemos nessa mentalidade e é difícil de atirar completamente de nós, é moldá-la àquilo que nós queremos. Né? Eu sempre disse, a vida é feita de hábitos. Né? Então, quando eu percebi que a vida é feita de hábitos, eu comecei a desenvolver hábitos que me levassem ao ponto que eu queria ir. Tão simples quanto isto. Okay? Portanto, é exatamente avaliar a nossa situação e perceber como é que nós funcionamos, porque ninguém vos vai conhecer melhor do que vocês mesmos. Okay? Vocês são as pessoas que vos conhecem melhor, nem os vossos pais, nem as namoradas, nem os amigos, nada. Completamente. Vocês é que se conhecem. Portanto, se vocês se conhecem tão bem, tentem tirar o melhor proveito de vocês mesmos. É esse o objetivo. Portanto, indo aqui para a parte dos gráficos, o que aconteceu? Portanto, esta semana comecei na quarta-feira e na quarta-feira eu só olhei mais ao final do dia. Okay? No início do dia também comecei a fazer aqui algumas coisas. Eu acho que tentei apanhar para aqui alguma coisa. Agora, sinceramente, já não me recordo. Mas acabei por levar break-even. Foi aqui algo do género, mas com uma estratégia nova, nós agora andamos a testar. Andamos a testar no S30, andar a fazer aqui umas certas coisas em segundos. Ainda não vou levar isto avante, porque ainda não vos vou explicar muito o que é isso, porque sinceramente ainda está em fase de testes, mas quem me conhece sabe que eu estou sempre a tentar progredir, eu estou sempre a tentar melhorar tudo, não é só o serviço, mas melhorar tudo e mais alguma coisa, até o meu próprio trading eu estou sempre a tentar melhorar. E então começámos a deparar-nos com algumas coisas engraçadas a nível de segundos, risk rewards brutos. Mas pronto, ainda está numa fase de testes, portanto até lá eu não gosto de falar enquanto não tiver a certeza das coisas. Mas, em relação àquilo que eu fui fazer, que eu fiz realmente naquele dia. Portanto, antes de mais, para vocês entenderem, como é que estava o price section a nível de time frames médios. Okay, na altura, há umas semanas, ou seja, no início do ano, digamos assim, nós tivemos a confirmação no fim do ano, realmente assim, ia entrar em vendedor, né? Tínhamos aqui o último pulso comprador. A partir daí, houve uma quebra de estrutura bastante evidente.
Okay? Depois, eu comecei à procura do quê? Na altura, comecei à procura de pontos de possível continuação para esta venda em time frames grandes. Okay? Só para ter uma imagem geral de qual é que seria realmente a tendência em time frames grandes. Identifiquei esta vela de 4 horas, como vocês veem. Ela daquela depois foi lá, reagiu e nós até conseguimos tirar bom proveito nesta altura aqui de algumas trades. Okay? Agora, depois o que é que acontece? Vou apagar estas linhas. Eu estava à espera que o mercado realmente fizesse um baixo mais baixo, quando ele faz este pullback aqui. No entanto, não o fez. Okay? Mas o que é que ele fez? Ele acumulou mais liquidez. Okay? Já tínhamos compradores acumulados aqui, temos aqui um imbalance em 4 horas. Vamos saber agora que está em diários, temos imbalance em 4 horas aqui. Portanto, na minha perspectiva, sem dúvida alguma, ele tem que vir mais alto. Okay? Portanto, eu estava à procura de um ponto para ele se basear para continuar a queda. Okay? Na altura. Mas não tinha nada assim específico. Por acaso ele veio aqui o imbalance em 3 minutos, mas eu não consegui apanhar. Okay? Na altura. Foi exatamente na quarta-feira. Okay? Antes de haver a queda, não. Mas foi depois de haver a queda, ele foi ao ponto, aqui um imbalance em 3 minutos, ele veio caminho igual. Mas pronto, esse eu não consegui apanhar. Mas portanto, nós estávamos com esta perspectiva e eu sabia que ainda havia aqui imbalance para preencher aqui em cima. Okay? Como vocês conseguem ver aqui, havia imbalance aqui para preencher. Então o que é que eu comecei a ver? Okay? Comecei a perceber a tendência geral seria esta, mas a tendência time frames mais pequenos, nomeadamente 1 hora, continuava o quê? Continuava compradora. Okay? Ela continuava compradora já há algum tempo. Né? A partir daqui confirma-se sem dúvida alguma, está sempre a fazer altos mais altos e baixos mais altos. Okay? O que acontece na quarta-feira? Quarta-feira temos um mercado assim. Deixa-me aqui apagar. Okay? Portanto, o que é que eu identifiquei logo? Estrutura compradora, né? Como percebemos, impulso, retração e o que é que eu aqui defini? Na altura a minha perspectiva era esta, temos aqui isto. Okay? A partir daqui, o que é que eu tinha considerado? Uma quebra de estrutura para voltar a fazer o quê? Um alto mais alto que o anterior. Ou seja, acabou a fase do pullback, vai começar agora outra vez o quê? Fase do impulso numa tendência maior. Okay? Então o que é que eu comecei logo a identificar? Na altura, aqui, em 1 hora, 1 hora ou 30. Deixa-me ver. Se encontramos mais baixo. Okay. Já sei, foi em 15, acho eu. Exatamente, 15 minutos. Okay. O que é que nós tínhamos aqui? Tínhamos aqui ainda em balança a preencher. Okay. Foi logo aquilo que eu reparei. Em balança aqui a preencher. Portanto, muito provavelmente, o que ia acontecer é, pelo menos, ele preencher este imbalance antes de fazer um impulso lá em cima. Okay. Era bastante provável que acontecesse. Esse foi o meu pensamento na altura. Depois, qual é que era o meu objetivo? Visto que está numa tendência compradora, era tentar apanhar o buy. Na altura, o que é que eu vi? Em 5 minutos, okay, tinha aqui um pequeno imbalance. Na altura, acho que até vi em 3 também. Mas em 3 não me agradou tanto. Já tinha aqui em 3 também, este imbalance aqui. Okay, mas quem me conhece sabe como é que eu faço. Eu vejo time frames mais pequenos. Ok, tenho pontos de interesse time frames mais pequenos. Okay, o ponto de interesse extremo seria esta velinha. Okay, esta velinha aqui de 3 minutos para eu tentar entrar. Depois fui ver em 5 minutos. Okay? E o ponto de interesse seria completar um imbalance que praticamente foi completo. Mas nós sabemos que em 3 minutos havia imbalance ainda em baixo a preencher. Portanto, a minha ideia na altura era tentar apanhar uma compra nesta mesma zona. Okay? Vou trocar isto depois. Isto está com muita cor. Só meter menos cor. Pronto. Portanto, o objetivo era este. Tentar apanhar uma compra aqui e, se houvesse alguma estrutura vendedora para eu tentar tirar proveito ao longo da queda, seria vender até ao preenchimento do imbalance e depois ficar à procura de uma possível compra. Se ele viesse à minha extremidade, eu já tinha uma ordem pendente aqui, ok? Deixei uma ordem pendente porque era o meu extremo para comprar, ok? Então meti logo a minha ordem pendente aqui. No entanto, fiquei à procura de confirmações para a continuação da venda até ao preenchimento do imbalance. O que é que acontece? Vou-vos mostrar. Okay. O mercado acaba por fazer um baixo mais baixo. Depois não sei se ele acabou por fazer ainda mais baixo do que este, mas tenho a ideia que sim. Okay? Não, foi só depois. Exato, foi isto. Deixa-me apagar aqui. Okay. Portanto, o mercado, quando estava nesta situação, vou baixar aqui. O que é que nós temos? Temos uma quebra de estrutura. Ok?
Óbvio, estamos a falar em linhas não, desculpa, em velas, tínhamos liquidez, né? 2 pontos exatamente na mesma zona. Se formos em linhas, vemos claramente que realmente o preço fechou abaixo da zona anterior, o que me confirmou a venda. O que é que eu depois fui à procura? Pontos de interesse. Tem 5 minutos, tinha alguma coisa de jeito? Nada. Okay. Muito choppy, tinha aqui 3 velas, não tenho nada, não tenho um balance claro, não tenho aquilo que eu gosto. Em 15 minutos estava excelente, completamente. Okay. O preço em cima completamente balanceado. Okay. Tinha deixado este imbalance gigante para preencher. O que é que eu fiz? Fiquei aqui, ordem pendente do preenchimento do imbalance. Okay. Stop loss depois vem em cima. TP para preencher o tal imbalance que eu estava a falar. Okay. Falar de uma trade que daria 1 para 6. Okay. A partir daí, meti a ordem, pronto, ela em breve foi lá, ficou na zona e calma, Zé. Faz muito rápido. Vamos apagar. Okay. Antes disto. Okay. Portanto, tocou na zona, ativou a trade, não nos deu stop loss e mandou-se completamente cá para baixo. Okay? Depois, qual é que era realmente o objetivo? Okay? Qual é que era realmente o objetivo? Era tentar apanhar a compra. Okay? Era tentar apanhar a compra a longo prazo. Como eu vos disse, eu já tinha uma ordem pendente em compra aqui. Deixem-me só pegar aqui no texto ancorado, só para depois a gente conseguir fazer contas no fim. Portanto, aqui seriam mais 6%. Vou pôr isto em branco. Ok? Pois, o meu objetivo era tentar apanhar esta compra aqui pendente. Okay? Eu pus a ordem pendente e tentei apanhá-la. Quem me conhece sabe que eu jogo sempre com números redondos. Okay? Arredondo sempre ao número dos pips no S30, neste caso, na Vantage. Okay? Eu estou exatamente no gráfico da Vantage, é a banca que eu utilizo. Portanto, eu entrei aqui, a zona de entrada era, como vocês veem ali, 33,57,3. O que é que eu faço? Eu arredondo. Eu ia pôr 33,58,0. Okay? Portanto, seria isto. Já está aqui a brincar comigo o rato. Ok. Mais ou menos isto. Okay? Seriam umas coisitas abaixo. O que é que acontece? Vocês conseguem ver, né? Eu estava a acompanhar isto em live. Okay? Estava a acompanhar isto em live no final do dia. E, infelizmente, ele foi lá. Quando o mercado está aqui, ele foi lá e, epá, e não chegou. Okay? Ficou aquém. O que é que eu estava a fazer? Eu estava a acompanhar, comecei a acompanhar o mercado. Pronto. Isto em segundos, ok? Não se baseia muito nisto, porque ainda está em testes. Portanto, comecei a ver os impulsos vendedores, como vocês conseguem ver aqui. O que é que o mercado depois começou a fazer? Foi lá à zona, né? Não me ativou a trade, e foi a partir daqui que eu baixei logo os time frames. Foi a partir daqui que eu comecei a baixar time frames. Para quê? Para identificar quebras de estrutura em time frames mais pequenos. O que é que o mercado faz? Ok. Não, ele, como vocês conseguem perceber, ele quebra realmente a estrutura em 5 segundos, num ponto de interesse em time frames maiores. Okay? E eu comecei à procura aqui de pontos de interesse para entrar. Okay? Qual foi o ponto de interesse que eu arranjei para entrar? Deixa-me aqui pegar. Não sei se foi, acho que foi em 10 segundos. Já vai acontecer a seguir, acho. Exatamente. O que é que acontece? Ele faz este impulso, né? Como vocês veem, faz um pequeno pullback, deixando esta vela vendedora aqui. Okay? De seguida faz um novo impulso e vai criar um imbalance. Okay? Criou um imbalance aqui associado. Não só criou um imbalance, como já tinha quebrado as estruturas vendedoras, o que é que eu fui fazer? Eu não queria perder esta ordem, porque lá está, tendo em conta aquilo que eu estava a analisar, sem dúvida alguma, eu continuava com o alto mais alto. Okay? Então o que é que eu fiz? Tentei dar uma reentrada aqui, okay? Entrada aqui em cima, stop loss aqui em baixo. Okay? No pavio que já tinha sido formado, ou seja, algo deste género. Ok. Pronto. Perfeito. Portanto, esta era a ideia que eu tinha. Depois, a nível de TPs. Ui. Aí, posso apagar já esta, que já analisámos. A nível de TPs, seria fazer o quê? Um alto mais alto. Okay. Portanto, estamos a falar de uma trade que deu seguramente... Não deu a percentagem que eu queria, né? Porque se eu apanhasse aqui mesmo no pavio, a percentagem que eu ia fazer era muito diferente, digamos assim. No entanto, voltando aqui aos 10 segundos como estávamos, só para vocês verem como é que ele reagiu à zona. Voltou a apoiar-se novamente na zona. Okay? Voltou a apoiar-se, veio compensar o imbalance e a partir daí, depois pronto, abalou completamente lá para cima. Okay? Mandou-se lá para cima, mandou um tirão e ainda fez mais. Fez um alto ainda mais alto que este. Okay? Eu é que pronto, como eu vos disse,
estava a querer ser o mais seguro possível nas entradas que eu estava a fazer, tendo em conta a semana que tinha tido anterior. Então pronto, joguei pelo seguro. Okay? Portanto, aqui vou pôr apenas mais 4. Para nem sequer os pontos. Mais 4%. 4%. Depois, quinta-feira. Okay? Quinta-feira. Deixa-me apagar isto aqui. Senão, okay. Eu já as tenho apontadas todas aqui deste lado. Exato. Quinta-feira, o que é que nós tivemos? Aqui e aqui. Por acaso estava numa aula. Okay? Estava numa aula dos Wizards. Estava a dar uma aula nos Wizards. E, portanto, no parte do acompanhamento que eu faço o resto da malta, estamos a dar uma aula e por acaso eu olhei para o S30 na altura, estava a fazer uma aula em que a malta ia mostrar os setups, eu dava a minha opinião sobre os setups que a malta ia fazer, ou como é que correu as semanas, dava simplesmente a minha opinião à medida que as pessoas iam partilhando. E a partir daí, o que é que eu comecei, o que é que eu disse logo à malta? Olha, por acaso tenho uma ordem de sell aqui. Ok? Na altura até acho que é 30. Acho que até na de 15. Eu acho que eles são os mesmos, mas na altura por acaso olhei em 15 e não olhei em 30. Mas em 30 é praticamente a mesma coisa. É exatamente a mesma zona. Portanto, na altura o que é que eu fiz? Tendo em conta a análise que nós temos aqui, né? Ele acabou de fazer um alto mais alto que o anterior, continua comprador. Né? No entanto, o que é uma coisa que eu faço muito é o quê? A relação entre time frames diferentes. A relação entre time frame grande e time frame pequeno. Deixa eu apagar aqui o chat. Era em 15. Pronto, era em 15. Feito. A tal trade que só não vê que não é seco. Esta está de caras, de caras. Completamente. Em que nós identificámos aqui a zona, né? Eu identifiquei aqui a zona, que seria esta. Portanto, o preço para trás, na minha opinião, estava balanceado. Okay? A realidade é que só balanceou na banda. Nas outras corretoras, se vocês forem ver, aqui ele não balanceou completamente a vela de 15. Okay? Deixou algum desbalanceamento, mas, na minha opinião, eu próprio disse isso às pessoas, na minha opinião, ela está balanceada. Não me faz grande sentido ele voltar a subir mais do que isto, tendo em conta que já fez um baixo mais baixo que o anterior e ainda tem pontos de interesse abaixo para cobrir. Okay? Foi essa a minha perspectiva na altura. Portanto, identificámos aqui a zona, okay? Esta aqui, e traçámos ordem. Completamente dependente. Esta era aquela, como estava em alguém dizer, só não vê quem é cego. Okay? Esta é mesmo aquela trade que só não vê quem é cego. E o meu objetivo era, ok, a minha perspectiva está compradora, né? Então eu não vou esticar o meu sell até Setúbal. Eu não vou estar à espera que, ok, ele é desta, que ele vai cair e vai desmoronar de uma maneira absurda. Né? Eu não sei. Mas em uma hora ele continua comprador. Então eu tenho que jogar pelo seguro. Tenho que jogar com a informação que eu tenho. E qual é que era a informação que eu tinha neste momento? Baixei os time frames na altura, ok? E comecei à procura de pontos de interesse para compra. Okay? O que é que eu identifiquei logo ponto de interesse para compra? Tínhamos aqui este imbalance em 5 minutos, okay? Que não foi mitigado. Okay? Isto na altura. Pronto. Vamos a ver o que é que vai acontecer mais para a frente, mas não interessa. Okay? Na altura, portanto, ele chegou aqui, okay? E o mercado estava desta forma. Portanto, ainda não tinha sido mitigado totalmente. Aliás, deixou algumas compras associadas e, para além disso, deixou um imbalance a preencher. Okay? Portanto, o meu objetivo do céu era o quê? Era esticar este céu até aqui embaixo. Okay? O que é que eu fiz? Fiz uma coisa mal, sinceramente. Podia ter esticado mais. Já podia ter esticado mais. Não, podia ter fechado tudo. Porque quando a trade chegou aqui, eu fechei parciais. Okay? E a diferença, pronto, pá, era de 1%. Eu fechei parciais, fechei 1,5%. Depois fechei mais 2%. Acabei por fechar 3,5%. Se vocês forem ver aqui, dava-me exatamente isso. 3,5%. Portanto, pá, foi um bocado estúpido. Podia ter fechado logo a trade toda, mas na altura não pensei. Okay? Não pensei nesse aspecto. Portanto, a trade foi lá, ativou, foi mesmo no pelo. Assim que chegou aqui, eu tirei parciais, ok? Na altura, e até tentei dar o buy. Okay? Mas o buy acabei por levar por aqui, depois estava na aula e etc. Então ele teve um pequeno movimento, eu meti logo por aqui e fui sacado. Mas ele por acaso até fez um bom movimento lá para cima. Portanto, nesta trade, acabei por fechar exatamente o mesmo que aqui, mas em vez de fechar logo na quinta-feira às 7h45, só fechei mais para a frente este 3,5. Portanto, vou pôr aqui na mesma os 3,5. Mais 3. Vou só meter 3, não vou meter o meio, já não estou a pôr mais. Deixa eu ver aqui. Exceto o único problema dos segundos, ou até mesmo de 1 minuto, ou da hora de trade, é o spread e a comissão é mesmo exagerada. Depende da corretora. Tudo depende da corretora. Vantage tem 0 caixas. A nível de spread. No S30, atenção, no S30.
A nível de spread, é quase nulo. Estamos a falar de 2 pipetes de spread, média. Portanto, a não ser que seja notícia, e mesmo assim, não é um grande aumento. Comissão, raríssimo, 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 raríssimo. Levar comissões na Vantage. Tudo depende das corretoras, né? Nós temos que também escolher corretoras que sejam apropriadas ao trading que nós queremos fazer. Né? Como é óbvio. Eu, no meu caso, neste momento, eu sou um scalper, completamente. Portanto, pá, Vantage não tenho nada a apontar. Okay? Mesmo as contas financiadas, pá, também se dão muito bem a fazer scalping no S3, okay? Neste caso. Okay. Depois, o que é que acontece? Sexta-feira. Né? Sexta-feira temos o NFP. Deixa-me passar isto para a frente. Aqui à espera disto. Okay. Sexta-feira temos NFP. Okay. NFP, logo na altura, é aquilo que eu vos digo. Eu tenho sempre uma perspectiva muito institucional do que é que faz sentido acontecer numa notícia. Okay? Eu sou aquela pessoa que não me interessa se dizem que a notícia vai ser positiva para o dólar, se vai ser negativa para o dólar. O que me dizem não me interessa. Okay? Porque a informação que eles fazem chegar é que querem. É a realidade. Okay? Nós não conseguimos ir comprovar se realmente o resultado foi aquele ou não foi. Okay? Então, quando olho para uma notícia, eu penso, o que é que faz sentido acontecer no mercado? Okay? Onde é que há? O que é que está a haver mais? Há mais compradores acumulados? Há mais vendedores acumulados? Okay? Neste momento, qual é a estrutura atual? Entendem? E penso muito nisto. Depois relaciono também sempre um bocado com o DXY. Isto mais falando do S30. Okay? Neste caso. Portanto, como é que nós tínhamos o nosso o nosso DXY na sexta-feira, à hora do almoço? Ok, vou mostrar aqui. Portanto, na altura, antes de haver o coisa, ele estava aqui. Okay? Eu vou-vos mostrar qual é que era a minha perspectiva. Eu nem pensei que ele ia subir tanto. Sou sincero. Okay? Mas na altura, o mercado estava aqui nesta zona. Okay? Portanto, o que é que eu vejo no DXY? O que eu via logo no DXY foi, ok, acabou de fazer um impulso vendedor, né? Um baixo mais baixo. Okay? Portanto, à partida, o objetivo será para fazer a continuação para vendas. E o mercado estava aqui nesta zona. Okay? Era a minha perspectiva, na altura. O mercado estava aqui nesta zona e o que é que eu disse logo? Ok, na minha perspectiva, com o NFP, que vai ser agora, o NFP vai ser positivo. O meu objetivo era para dar entrada para sell, não deu, rasgou. Okay? É indiferente. Mas, realmente, o que fazia sentido, tendo em conta que havia acumulados vendedores, okay, da sessão asiática, okay, e de alguns dias já aqui, sem dúvida alguma, o que fazia sentido, visto que há uma desculpa para manipular o mercado, seria mandá-lo cá para cima. Okay? Portanto, mandá-lo cá para cima e a dar no S30 o movimento contrário. Okay? O movimento contrário seria mandá-lo cá para baixo. Okay? Portanto, na altura, ele estava aqui, eu próprio tentei apanhar aqui alguma coisa para céu, não tinha nada. Okay? Não tinha nenhum ponto de estrutura, não tinha nada que me chamasse muita atenção. Pá, havia aqui este imbalance, ele até foi lá ao imbalance, mas eu não gostei, não dei. Okay? É a realidade. Depois, a partir daí, pá, o mercado veio cá em baixo. Okay? E as coisas aqui começaram a aquecer. Okay? Quando o mercado vem aqui em baixo. Porquê? Eu comecei a olhar para ele para tentar entrar. Né? Para tentar entrar. Portanto, qual é que foi a primeira de todas? Para vocês terem uma ideia. Primeira trade que eu dou, okay? Num minuto, okay? Num minuto, isto porquê? Porque eu estava a olhar. Nós estávamos aos segundos outra vez. Eu quero andar muito a tocar nisto, mas foi o que aconteceu na altura. Estou sincero. O que é que nós temos aqui? Portanto, eu queria que ele fosse mais abaixo, né? Eu tinha aquele ponto de interesse mais abaixo, mas nem sempre ele vai balancear tudo, né? Agora, eu estava à espera que o mercado me desse uma resposta, né? Normalmente, o que é que acontece? Nós temos um impulso vendedor, né? Há o pullback, e se for para continuar a tendência vendedora, seria o quê? Um baixo mais baixo. Não faz, rejeita. Okay? Ainda não invalidou, como é óbvio, porque não fez um alto mais alto. Mas o que é que nós depois começamos a ver? Ele vem à última zona, okay? Onde deixou aqui um pequeno imbalance, reagiu e começa a formar o quê? Uma estrutura vendedora. Impulso, retração, impulso, retração, impulso. E, de um momento para o outro, faz-nos o quê? Faz-nos um alto mais alto que o anterior. Okay? Um alto mais alto que o anterior. O que é que eu comecei a ver? Fui para um minuto, na altura, okay? O mercado estava assim. Estava a acompanhar isto em live. Estava assim, e o que é que eu fiz? Bem, vou esperar o pullback e vou-lhe dar. Entrada aqui, e o que é que o burro do João, que não tem outro nome, faz? Stop loss aqui. Como vocês já viram, qual é que foi sucedido? É de meter nojo aos cães. Ok? Foi um bocadinho de meter nojo aos cães. Foi mesmo rapado
por ser estúpido, porque devia ter posto o meu stop loss aqui, okay? Deveria ter jogado pelo seguro, não o fiz, fui burro. A ganância levou a melhor de mim, quando foi nesta trade, mas de qualquer das formas, pronto, acabei por levar um stop loss estupidamente. Okay? O que é que depois acontece? O mercado vai lá em cima, okay? Vamos já aqui ver. Portanto, o mercado vai lá em cima, faz-nos o quê? Faz-nos um alto mais alto que o anterior. Portanto, temos um último impulso vendedor, okay? Tem frames maiores que foi este, okay? E neste momento acabou de fazer o quê? Um alto mais alto que o anterior. O que é que eu comecei a pensar? Okay? Vou tentar encontrar compras. Okay? Primeira ordem de compra que o João vai para dar. Vela do minuto. Okay? Esta é a vela do minuto. Só pulou aqui em baixo. Okay? E estava à espera dela. Não pus pendente, esqueci porque alguém me ligou. Okay? Ligaram e o João ficou a ver. Okay? A trade veio cá, vocês vão ver. Okay? Reagiu muito bem na altura. Ele veio cá, reagiu logo. E eu, quando olho para ela, ela está cá em cima. Okay? A trade está cá em cima. E eu pensei assim: bem, eu estou com a estrutura maior a meu favor. Bem, eu vou tentar apanhar um pullback. Qual é que seria a melhor zona para dar um pullback? Okay? Eu tentei apanhar aqui para não fugir. Portanto, ele já tinha me ido embora, infelizmente. Okay? E como estava queimado da última vez, o que é que o João faz? Stop loss aqui, já não deixa aqui. Ok, estava ali queimado. Portanto, meti. Óbvio que o risk reward já não tem nada a ver. Né? Já não tem nada a ver com aquilo que eu queria para mim. Mas, de qualquer das formas, era algo que fazia sentido na mesma para mim colocar a ordem. Okay? Portanto, o meu objetivo era limpar esta mesma liquidez. Okay? Foi formado, como vocês veem, na sessão asiática. Vou eliminar esta aqui. Okay? Portanto, esta liquidez foi toda formada na sessão asiática. Esta aqui. Portanto, o meu objetivo era limpar esta mesma liquidez. Okay? Eu para fazer 3 e pouco, eu lembro-me na altura. Resultado. Como é que isto foi? Tinha aqui este imbalance. Ela foi lá. Okay? Ficou e vai-se mandar lá para cima. Okay? Aqui fez buraco, mas não fez buraco noutras corretoras. Okay? No momento anterior também não fez buraco. Okay? Portanto, epá, deu para fazer mais 3. Se fosse a de 1 minuto, a coisa era diferente. Né? A coisa era diferente, não tinha nada a ver. Seria aqui e o stop loss aqui. Portanto, estamos a falar de 1 para 10. Mas lá está, se a minha avó tivesse rodas era um trator e não é. Por isso não posso estar baseado nesse aspecto. De qualquer das formas, não posso ser que foi uma semana má, okay? Tendo em conta que só estou aí meia semana, daria para fazer a 13%. Okay? 13%. Fora o resto de oportunidades. Havia mais oportunidades, eu já estive a fazer aqui assim na semana, havia mais oportunidades. Estas foram aquelas mais claras que eu identifiquei. De qualquer das formas, o que é que eu vos aconselho? Se realmente o S30 é um par que vocês gostam, pá, sem dúvida alguma, perderem algum tempo na parte, principalmente do backtesting, sempre ao final de cada semana, para tentarem tirar proveito disso. Ok? Portanto, malta, por hoje está tudo, ok? Não vamos ter grande tempo para fazer perguntas, porque pronto, temos 1 minuto, porque a chamada vai terminar dentro de 1 minuto. Portanto, quero-vos agradecer a presença destas 18 pessoas aqui até ao fim. De qualquer das formas, vamos estar aqui próxima semana, domingo, às 22. Portanto, vemo-nos domingo às 22.